Comigo, o Espírito Santo colocou um texto no meu coração, Lucas capítulo 5, o Evangelho de Jesus Cristo escrito por Lucas, capítulo 5. Lucas capítulo 5, quem achou diz amém. Verso 1 vai dizer assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Fazei-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos mais, porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderará dele de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. E você diz amém? Se assenta glorificando ao Senhor. Nós vamos olhar para cá, serei fiel ao minuto que me for concedido. Talvez eu não vou terminar a mensagem toda, mas eu estarei pegando aquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Olha para cá. É bem verdade que esse texto que nós acabamos de ler, ele é um texto bastante conhecido e familiar de todos nós. É bem verdade que você que se encontra sentado nessa cadeira já ouviu alguém pregar em cima dessa passagem ou fazer menção dessa passagem. Essa passagem ela se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo doutor evangelista Lucas. É bem verdade que o livro de Lucas ele faz parte de um dos textos sinóticos da Bíblia Sagrada. Já está Mateus, Marcos e Lucas. No Evangelho de Mateus, Mateus nos apresenta Cristo como o Rei dos Judeus. No Evangelho de Marcos, Marcos nos apresenta Cristo como servo. E no Evangelho de Lucas, Lucas nos apresenta Cristo como o Filho do Homem. Essa passagem que ora acabamos de fazer menção, ela se encontra no capítulo 5 do livro de Lucas. E a verdade, essa passagem que ora acabamos de fazer menção nos diz que agora a multidão ela está apertando Jesus para ouvir a palavra de Deus. E aonde Jesus se encontra? Jesus se encontra ao lado de um lago chamado por nome de Genezaré. E é verdade que essa multidão apertando Jesus, e Jesus ele sem espaço para poder pregar nessa multidão. A Bíblia vai dizer que agora Jesus ele vai ver 2 barcos junto à praia e vai ver que esses barcos estão vazios e que os pescadores se encontram fora deles lavando as redes. E é verdade que agora Jesus ele entra em um dos barcos que era o de Simão. E é verdade que agora Jesus, vendo que o barco é de Simão, vai pedir para que Simão afaste o barco um pouco da terra. E a Bíblia vai dizer que agora, após Simão afastar, Jesus se encontrava ensinando em cima do barco de Simão. E a verdade é que quando Jesus ele acaba de falar, Jesus ele vai dar uma ordem para Simão, e a ordem é para Simão ir para o fundo e lançar a rede dele. E é verdade que agora Simão, que teve uma noite frustrante, decepcionante, Simão ele vai olhar para Jesus para dizer: Mestre, havendo eu trabalhado toda a noite, nada apanhei, mas sob a tua palavra eu lançarei a rede. E é verdade que quando ele obedece a ordem de Jesus e vai, a Bíblia diz que eles escolheram
uma grande quantidade de peixe ao ponto da sua rede romper. E agora ele vendo isso, que a grande quantidade de peixe que ele pescou era muito grande, ele vai chamar os seus companheiros que passaram a noite frustrante juntamente com ele. E ele vai compartilhar daquilo que ele pescou, que ele recebeu. E a verdade é que agora Simão, ele vendo isso tudo, ele vai ficar maravilhado. E a Bíblia vai dizer que ele vai se ajoelhar com grande temor e tremor por conta do milagre que Jesus havia feito através da vida dele. E é bem verdade que agora os companheiros de Simão também eles vão ficar assustados, porque talvez isso nunca havia acontecido com eles. E agora Jesus vendo isso tudo, Jesus vai olhar para eles e vai dizer para eles que daquele momento em diante eles não seriam mais pescadores de peixe, mas eles seriam pescadores de homens. E é bem verdade que quando eles voltam para a praia, a Bíblia vai dizer que agora eles vão deixar tudo, vai deixar rede, vai deixar barco, e é bem verdade que eles vão passar a seguir Jesus. Isso que eu acabei de contar para você, essa história que está descrita no capítulo 5 do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas. E a verdade é que dentro dessa passagem existem missões de Deus para a nossa vida. Primeira missão de Deus para a nossa vida se encontra no versículo 1. Haja vista que a Bíblia vai dizer agora que Jesus está ao lado do lago de Genezaré e uma multidão lhe aperta. Por que lhe aperta? Porque essa multidão, ela queria ouvir a palavra de Deus. Elas queriam ver Jesus pregar. E é bem verdade que quando nós analisamos a Bíblia, nós percebemos que aonde Jesus pregava, a missionária, sempre estava uma multidão e também os seus discípulos. Exemplo disso, que Jesus pregasse no monte, lá estaria os seus 12 discípulos, uma grande multidão, e Jesus pregando. E Jesus pregasse dentro de uma sinagoga, ela se encontraria cheia. Por quê? Porque Jesus estava pregando a palavra e essa multidão queria ouvir a palavra. Jesus estivesse pregando no deserto, o deserto certamente se encontraria cheio. Por quê? Jesus estaria pregando e essa multidão estaria querendo ouvir a palavra de Deus. E agora, qual é o local onde Jesus se encontra? Jesus se encontra numa praia, e essa praia se encontra os seus discípulos e uma grande multidão. E essa multidão, ela faz o quê? Ela está apertando Jesus por um motivo. Qual é o motivo? É porque elas queriam ouvir a palavra de Deus. É porque essa multidão aqui, ela entende perfeitamente o que o escritor dos Hebreus escreveu no seu capítulo 4, no seu versículo 12. E o que ele escreveu? Que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Irmão, a palavra de Deus é poderosa. Eu costumo dizer, missionária, que melhor do que você orar é você orar a palavra. Sabe por quê? Porque é a palavra que está respaldado tudo aquilo que Jesus nos prometeu. E eu acho isso daqui bastante interessante, porque quando eu falo acerca disso, talvez você não entenderia. Sabe por quê? Porque na palavra de Deus está tudo aquilo que Ele nos prometeu, e na palavra dele também está escrito que Cristo irá voltar para buscar a sua igreja. Então, melhor do que você somente orar, é você orar a palavra, porque nela está respaldado tudo. E isso daqui é algo bastante interessante. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos dá respaldo para todas as coisas. Pedro, como assim? Simples. O que nos dá respaldo e nos faz acreditar que alguém com 100 anos pode ter filho? É a palavra. O que nos dá respaldo para acreditar que alguém que é estéril pode gerar filho? A palavra. O que nos dá respaldo para acreditar que alguém orou e fogo caiu do céu? É a palavra. O que nos dá respaldo para acreditar que um homem avançado de idade foi encostar o cajado no mar e o mar se abriu? É a palavra. O que nos dá respaldo para acreditar que uma palavra pode curar um câncer? É a palavra. O que nos dá respaldo para acreditar que alguém morreu na sexta-feira, mas na outra-feira
repetir. Aquilo que o homem não consegue explicar, a palavra consegue afirmar. A palavra afirma. Aquilo que o homem não consegue explicar, a palavra consegue afirmar. É por isso que existem pessoas que não entendem quando estão diante de um médico. E o médico passa um diagnóstico que não tem mais jeito. É simples, é porque ele não consegue explicar a cura. Mas a palavra de Deus consegue. Ela consegue nos afirmar que quando ela é liberada, ela pode alcançar até quem está na tua casa. Então receba a palavra de Deus nessa manhã. Então essa multidão está apertando Jesus, porque elas querem ouvir a palavra de Deus. Segunda lição que nós sabemos se encontra no verso 2. A Bíblia vai dizer que agora Jesus ele viu 2 barcos. Quantos barcos? Quantos barcos? Jesus viu 2 barcos. E é interessante que quando Jesus ele visualiza a chave desses 2 barcos, Lucas ele vai ser categórico em dizer que a condição esse barco se encontrava, Pedro. E quais são as condições que esse barco que Jesus visualizou se encontrava? Simples: parado e vazio. Eu li o texto com você. Versículo 2 diz que Jesus avistou 2 barcos, parado e vazio. Parado e vazio. Então Lucas aqui está descrevendo a condição que esses barcos se encontram: parado e vazio. Então Jesus agora sem espaço para pregar, ele vai avistar 2 barcos, parado e vazio. E isso daqui é interessante porque dentre esses 2 barcos Jesus escolhe um para entrar. E esse um que Jesus escolhe estava parado e estava vazio. Mas Pedro, se Jesus está vendo as condições que o barco se encontra parado e vazio, por que Jesus vai entrar? É simples. É porque Jesus não aguenta ver barco que ele escolheu parado e vazio. Jesus não aguenta ver barco que ele escolheu, deu banho de sangue, salvou, parado e irmão, eu não sei se você consegue pegar isso aqui. É por isso que você não entende quando você entra numa consagração como essa e você diz: eu vou ficar aqui no meu pontinho. Aí Deus te toma no mistério, fala você para orar um, para orar outro. Sabe o que é isso aí? É Jesus não querendo que você fique parado e essa daqui é a manhã que Jesus te trouxe para dizer para alguém que essa manhã não é a manhã de ficar parado e vazio. Cristo vai começar a te botar. Levanta a tua mão, porque eu senti ele aqui e eu vou entrar nesse manto. Jesus te trouxe aqui porque ele vai começar a te movimentar. E no momento que ele te movimenta, ele te enche. Ele te enche. Jesus avista 2 barcos, parado, vazio. Ele não aguenta ver 2 barcos parados e vazios. Se ele vê o barco parado e vazio, ele entra. Se ele vê o barco vazio, ele enche. Se ele vê o barco parado, ele movimenta. Versículo 2 ainda. O texto diz que Jesus avistou 2 barcos, parado e vazio. E a Bíblia vai dizer que os pescadores estavam fora dele, lavando as suas redes. Isso daqui é algo bastante interessante, porque essa noite aqui foi uma noite frustrante. Você conhece o texto, uma noite decepcionante, uma noite horrível para os pescadores. E é bem verdade que mesmo a noite sendo ruim, eles não pescando nada ao amanhecer, eles vão estar lavando. A gente tem, irmão, isso aqui me intriga. Não sei se intriga você, mas isso aqui me intriga. Porque se eu tive uma noite frustrante, tá? Uma noite horrível, para que eu amanhecer eu vou lavar a rede? Para mim já foi horrível. Então eles têm uma noite ruim, horrível, péssima, mas ao amanhecer eles estão lavando as redes. Pedro, por que mesmo eles têm uma noite frustrante, quando amanhece eles lavam a rede? É porque eles entenderam uma coisa. O quê? Que uma noite frustrante não pode me impedir de
exercer aquilo que eu tenho o hábito de fazer diariamente. Eu vou repetir isso aqui. Uma noite frustrante, ela não pode te impedir você de fazer aquilo que você já tem o hábito. É por isso que tem muita gente que quando se frustra para de orar. Tem o hábito de orar, mas só foi a frustração chegar que parou de fazer aquilo que tem o hábito. É por isso que existem muitas pessoas que quando tem uma noite péssima, já acorda mal-humorado e não agradece a Deus por ter lhe concedido fôlego de vida. Só que Deus ele me trouxe aqui para dizer para alguém que essa noite frustrante que você teve, ela não vai te impedir você de exercer aquilo que você tem o hábito. Pedro, e o que essa noite frustrante vai fazer? Ela vai te impulsionar a você que ora vai orar mais, a você que lê vai ler mais, a você que busca vai buscar mais. A noite frustrante vai te impulsionar para o propósito. E agora outra lição para saber, versículo 2 ainda. O texto diz que ao amanhecer eles estão lavando as redes. É interessante porque, assim como eu disse, se minha noite foi frustrante ou o meu dia anterior foi péssimo, eu não iria lavar a rede ao amanhecer. Não iria, porque a noite já foi ruim, o dia anterior já foi péssimo. Mas olha para eles, estão lavando as redes. Pedro, por que eles lavam as redes mesmo a noite sendo péssima? Simples, é porque esses homens aqui eles entendiam uma coisa. O quê? Se não deu certo hoje, possa ser que dê certo amanhã. Mas Pedro, e se não der certo amanhã? Eu tento depois da manhã. Mas Pedro, e se não der certo depois da manhã? Eu vou tentando diária. E o que eu não devo fazer? O que eu não devo fazer é travar. Porque tem gente que quando a frustração chega, ela para de fazer aquilo que ela fazia antes da frustração chegar. Só que Jesus ele está dizendo para alguém: persevera. Eu sei que tua noite foi ruim, mas persevera. Eu sei que teu filho não se converteu, mas persevera. Eu sei que teu marido não está aqui, mas persevera. Eu sei que a porta não abriu, mas persevera. Eu sei que você está na crise, mas persevera. Persevera. A noite foi ruim, mas eles estão lavando as redes. Estão lavando as redes. Versículo 2 ainda. Eles estão lavando as redes. Ao amanhecer, mesmo a noite sendo frustrante. Isso aqui é algo bastante interessante, por quê? Porque se eu não pesquei nada a madrugada inteira, eu não vou lavar a rede ao amanhecer. Porque eu só iria lavar a rede se eu pescasse a madrugada inteira. Então é meio contraditório pensar acerca disso. Porque mesmo eles não pescando nada, eles lavaram as redes. Pedro, por que eles não pescando, eles lavaram a rede? Porque eles entenderam uma coisa. O quê? Que Jesus não libera milagre quando a gente está com a rede despreparada. Jesus não libera milagre quando a gente está com a rede suja. Ah, gente, Simão entendeu uma coisa. Não é porque eu não peguei nada de madrugada que amanhã eu não vou pegar. Já que eu não peguei nada hoje, eu deixo minha rede preparada para pescar amanhã. Já que eu não peguei nada hoje, eu deixo a minha rede limpa. Ah, gente, levante a tua mão, porque o Filho de Deus liberou uma palavra para a sua vida. E a palavra é: não é tempo de deixar a rede despreparada. Não é tempo de deixar a rede suja. Porque Jesus não libera milagre para quem anda com a rede suja. Jesus não libera milagre para quem anda com a rede imunda. Jesus não libera milagre para quem anda com a rede despreparada. Assim diz o Senhor para a sua vida: quando você preparar a sua rede, limpar a sua rede, o milagre que você tanto pede vai chegar. Vai chegar. Então, mesmo eles não tendo pescado, eles deixaram a rede preparada para pescar no dia seguinte. Limparam a rede para pescar no dia seguinte. Versículo 3 agora. A Bíblia diz agora que Jesus ele vai entrar em um dos barcos que era o de Simão. Isso daqui é interessante. Olha o que Lucas está dizendo. E Jesus entrou no barco que era de Simão. Percebe que esse verbo era
Esse verbo era, ele se encontra localizado no passado. Até porque se ele estivesse localizado no presente. Então Jesus entra no barco que era de Simão. Esse verbo era se encontra localizado no passado. Até porque se ele estivesse no presente era o que está escrito. E Jesus entrou no barco que é de Simão. Mas Lucas, ele é claro em dizer que quando Jesus ele entra no barco que era de Simão. Então entenda que antes de Jesus entrar no barco, o barco é de Simão. Mas e após Jesus entrar no barco? O barco era de Simão. Vou repetir. Antes de Jesus entrar no barco, o barco é de Simão. Mas e após Jesus entrar no barco? O barco era de... legal. Eu vim dizer para alguém nessa manhã que se você comprar o carro é teu. Mas se você consagrar, o carro é teu. Se você comprar uma casa, a casa é sua. Mas se você ungir a casa é... não. Eu estou dizendo para alguém essa manhã que enquanto você não consagra, é teu. Mas e após você consagrar, era teu. Eu não sei se você tem fé para crer nisso daqui, mas eu prefiro consagrar e receber do que estar na minha mão e eu perder. Eu prefiro consagrar e estar na mão dele do que estar na minha mão e eu sinto que Deus está falando comigo. Ei, meu filho, eu não sei o que você comprou, eu não sei o que você ganhou, eu não sei o que você pediu, o que você recebeu, mas se prepara, porque se você entregar na mão dele, vai estar preservado. Então Jesus ele entra no barco que era de Simão. É interessante, irmão, porque Jesus sabe de tudo. Então Jesus ao chegar na praia, Jesus já sabia, eu acho que antes de Jesus chegar na praia, ele já sabia o porquê ele foi na praia, ele já sabia o barco de que ele ia usar, ele já sabia o que havia acontecido com os pescadores. Então quando Jesus ele entra no barco de Simão, ele sabe o que aconteceu com Simão. E isso daqui é algo bastante interessante, por quê? Porque mesmo Jesus, missionário, sabendo o que havia acontecido com Simão, Jesus vai usar o barco dele. Mesmo Jesus sabendo que a noite foi frustrante, Jesus vai usar o barco dele. Isso daqui é algo muito bom, sabe por quê? Porque eu aprendo aqui que Jesus ele conhece a nossa vida, ele sabe a frustração que a gente teve, ele sabe que muitas das vezes fomos maltratados e traídos, mas mesmo assim, ele escolhe a nossa vida para usar, irmão. Eu sei que você foi frustrado, foi decepcionado, te magoado, mas Deus mesmo assim ele quer te usar para outras pessoas. Por quê? Porque enquanto ele te usa, ele cuida de tudo que te faz. Enquanto ele te usa, ele cuida de tudo que te faz chorar. Eu sei que te magoaram, eu sei que te apunhalaram pelas costas, eu sei que te traíram, mas assim diz o Senhor para a sua vida: eu vou te usar para as pessoas que você nunca imaginou. É por isso que às vezes você fica se perguntando: eu quero um abraço e tenho que abraçar, eu quero uma palavra e tenho que pegar. É porque você não entendeu a lógica de Deus. Deus ele não anda na mão do mundo. Deus ele anda na contramão. É interessante. Versículo 3 ainda. Versículo 3. Jesus entrou num dos barcos que era de Simão. E agora quando Jesus ele entra, a Bíblia diz que ele vai pedir para Simão afastar o barco da terra. Jesus entrou no barco e a Bíblia diz que ele vai pedir para Simão, dono do barco, afastar o barco da terra. Mas será que interessante? Porque vamos analisar a vida de Simão, por favor. Simão aqui, no caso Pedro, ele foi um dos discípulos de Jesus. Só que antes desse episódio acontecer aqui, ele não era discípulo ainda. Ele era apenas pescador. E quando que ele se tornou discípulo? Após esse dia. Porque o verso 11 desse capítulo 5 diz que Jesus ele fez dele pescadores de homens e ele deixou tudo em sério. Então Simão aqui, ele só
passa a se tornar discípulo após esse dia. Porque antes desse dia aqui, Simão ainda é pescador. Então, por Simão ainda ser pescador e não ser discípulo, Jesus entra no barco dele e pede para ele, que é o dono, afastar o barco da terra. Pedro, por quê? Simples. Porque para pescador Jesus pede, mas para discípulo Jesus ordena. Para pescador Jesus pede, mas para discípulo Jesus ordena. Passemos para o... E por quê? Porque Jesus sabe perfeitamente que para pescador é virar discípulo, o pescador tem que afastar certas coisas da terra. Jesus sabe perfeitamente que para pescador virar discípulo, o pescador tem que afastar aquelas coisas que não agradam. É por isso que você não entende, e muitas pessoas que estão no mundo não entendem isso aqui. Por quê? Porque outrora a gente estava lá no mundo, estava na balada, estava bebendo, aí Jesus pegou a gente de lá, fez a gente se afastar de certas coisas, e hoje em dia nos transformou no discípulo. Recebe a palavra de Deus. Eu não sei se tua aliança está inteira ou está quebrada, mas essa é a manhã que Cristo te trouxe aqui para te tornar discípulo. Já encerro. Então, antes desse dia aqui, Simão era apenas pescador. Versículo 3 ainda. Jesus entrou em um dos barcos que era de Simão, e Jesus olha para Simão e pede para Simão afastar o barco da terra. Jesus está dentro do barco, e assim que Jesus entra no barco, Jesus pediu para Simão afastar o barco da terra. Pedro, por que isso? Porque para Jesus entrar no seu barco, ele entra com o seu barco ainda na terra. Mas para ele permanecer no seu barco, só você afastar a sua pergunta. Para Jesus entrar no seu barco, ele entra com o seu barco ainda na terra. Mas para ele permanecer no seu barco, só você afastando o teu barco da terra. Pensa por quê? Porque Jesus não gosta daqueles que seguem ele se misturando com coisas do mundo. Jesus sabe perfeitamente que quando ele entra em alguém, ele entra para mudar a história. Então, para Jesus entrar no seu barco, ele entra com o seu barco ainda na terra. Mas para ele permanecer no seu barco, só você afastando o barco da terra. Então Jesus entrou no barco de Simão. Ele entra no barco de Simão para pregar para outras pessoas. Isso daqui é interessante, porque Jesus entrou no barco de Simão, versículo 3 ainda, e pediu para Simão tirar o barco da terra e colocar dentro da praia na água. Mas por que Jesus faz isso? É porque Jesus ele sabe perfeitamente que o lugar onde Simão se encontrava não dava para pescar. Então, para o milagre acontecer, ele precisava tirar o barco da terra. Porque Jesus sabe perfeitamente que o lugar, na areia, onde ele se encontrava, não dava para ele lançar a rede, porque se ele lançasse a rede, ele só iria pegar a areia. Então, Jesus, sabendo disso, ele pede para Simão afastar o barco da terra. Pedro, por quê? Porque aquilo que Jesus tinha para Simão não estava na terra. Aquilo que Jesus tinha para Simão estava no mar. Aquilo que Jesus tinha para Simão não estava na terra, não estava na areia. Aquilo que Jesus tinha para Simão se encontrava no mar. Então, se Simão permanecesse na areia, ele não receberia o seu milagre. Mas para ele receber o seu milagre, ele precisou afastar o barco da areia. É por isso que a gente não entende muitas das vezes como Jesus nos manda se afastar de certos lugares. Sabe por que ele manda? Porque ele sabe perfeitamente que se a gente permanecer naquele lugar, a gente não dá fruto. Ele sabe perfeitamente que se a gente permanecer em certos lugares, o inimigo ceifa a nossa vida. Ele sabe perfeitamente que se a gente permanecer em certos lugares, o inimigo vem e acontece a desgraça. E agora a gente encerra em 4 minutos. Então Jesus entra no barco de Simão e prega para a multidão. Isso daqui é interessante porque agora é no versículo 4. Versículo 4, no início aqui na parte A. E quando acabou de falar, porque
paz de senhoras e senhores. Jesus aqui, assim como eu disse, ele sabia o que havia acontecido com Simão. Então, Charles, por Jesus saber o que Jesus, na minha concepção, poderia fazer, eu vou pregar para a multidão, e enquanto eu prego, eu falo para Simão ir para o fundo e pescar. Eu prego para a multidão, ensino a multidão, e enquanto eu estou ensinando, Simão está lá pescando, para que Jesus não faz isso. Jesus primeiro pega o barco de Simão, ele entra no barco de Simão, ensina a multidão, prega para a multidão, e após isso, quando ele terminou de falar, aí que ele deu a ordem para Simão. Isso daqui é interessante, sabe por quê? Porque antes de Jesus liberar o milagre para a vida de Simão, Jesus fez com que Simão sentasse para ouvir a palavra que ele estava pregando. Pedro, por quê? Porque há muita gente que quer receber muito, mas não quer sentar para ouvir nada. É muita gente que quer muito milagre, mas na hora de vir terça-feira para o estudo não vem. É muita gente que quer receber o culto de Deus, mas na hora de sentar para ouvir não senta. Jesus me ensina uma lição aqui. E qual é a lição? A lição é: Simão, se você quer receber o teu milagre no mundo, primeiro senta para ouvir a palavra. Então Jesus, última aplicação, eu encerro com uma oração. Jesus mandou Simão ir para o fundo e lançar a rede. Isso daqui é algo bastante interessante, porque Jesus sabia perfeitamente o que havia acontecido com Simão no fundo do mar, lá na profundeza. Jesus sabia perfeitamente. E se Jesus sabia, por que Jesus agora está mandando ele voltar para um lugar onde ele passou a noite frustrante? Se Jesus sabia que a noite foi péssima, por que Jesus agora está mandando ele retornar novamente para matar o amanhecer para poder pescar? É porque quem determina o lugar onde Simão vai pescar não é Simão. Quem determina o lugar onde Simão vai pescar é Jesus. Quem determina o lugar onde você vai cantar não é você. Quem determina o lugar onde você vai cantar é Jesus. Quem determina o lugar onde você vai pregar não é você. Quem determina o lugar onde você vai pregar é Jesus. Quem determina o lugar onde você vai evangelizar não é você. Quem determina o lugar onde você vai evangelizar é Jesus. Quem determina o lugar onde você vai ser enviado não é você. Quem determina o lugar onde você vai ser enviado é Jesus. É por isso que a gente não entende muitas das vezes quando Jesus nos envia em certos lugares. A gente nem queria ir, nem queria estar lá. É porque Jesus sabe perfeitamente que lá tem uma pessoa que precisa ser pescada. Lá tem uma alma que precisa ser resgatada. Eu vim dizer para alguém nessa manhã que Jesus vai te levar em certos lugares que mesmo você não querendo ir,